O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, diante das maravilhas divinas operadas por Jesus, as multidões diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Sim, as multidões tinham esta percepção de fé, crendo que através de Jesus, através da pessoa do Filho de Deus, Deus, nosso Pai, manifestava as suas maravilhas, manifestava o poder do seu reino. No entanto, como nós ouvimos no Evangelho há pouco proclamado, as lideranças religiosas de Israel, os fariseus, acusavam Jesus de realizar esses exorcismos por obra do chefe dos demônios. Eles perseguiam Jesus, tentando ridicularizar a pessoa do Filho de Deus diante das multidões. Bem, com uma liderança religiosa incapaz de crer em Jesus como Messias de Deus, como o ungido de Deus, Jesus, ele só podia se compadecer daquela multidão, reconhecendo que eram ovelhas que não tinham pastor. O próprio Jesus, irmãos e irmãs, na realização de sua missão de Messias, Salvador da humanidade, o próprio Jesus, ele sofreu contestações, perseguições, o que nós chamamos na vida espiritual de combate espiritual. Ele também não foi poupado. Experimentou o combate espiritual, a manifestação de forças hostis à sua missão redentora. Porém, ele não se deixava intimidar. Como é que Jesus enfrentava o combate espiritual? Antes de tudo, se confiando ao Pai, buscando na oração o consolo, a graça,
o amor, a segurança de Deus nosso Pai. Mas também, como nós ouvimos no Evangelho, Jesus enfrentava o combate espiritual em profunda fidelidade à sua missão, passando pelas cidades, passando pelos povoados. Ele pregava a boa nova do reino de Deus. Ele não ficava perdendo tempo com essas brigas, com essas discussões. Ele tinha discussões com os fariseus, com os mestres da lei, com os escribas, que queriam ridicularizá-lo, mas ele não se prendia a isso. Jesus não era obsessivo no que diz respeito a toda uma tentativa de se justificar. Não. Ele passava pelas aldeias, pregava a boa nova do reino de Deus, curava os enfermos, realizava esses exorcismos pelo poder de Deus, mesmo quando era acusado de realizar esses exorcismos pelo poder do demônio, do chefe dos demônios. Era dessa forma que Jesus combatia o bom combate da fé. Sem se deixar intimidar, ele se entregava a Deus, ele se entregava ao povo de Deus, manifestando o poder do reino de Deus. E que coisa bonita, reconhecendo que aquela multidão parecia um bando de ovelhas sem pastor. Jesus ainda convidava outras pessoas para que pudessem ajudá-lo na messe. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Dessa forma que Jesus enfrentava o bom combate da fé. Como nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do livro do Gênesis, também o nosso patriarca na fé, Jacó, experimentou a realidade do combate espiritual. Como nos conta a tradição bíblica, Jacó lutou contra Deus, lutou contra um anjo do Senhor. E nessa luta, ele saiu vitorioso. E por causa dessa vitória, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Ele saiu vencedor no combate espiritual. Também devemos aprender com Jacó a viver a fidelidade a Deus no combate espiritual. É perseverando no serviço a Deus, é perseverando no amor a Deus e no amor aos irmãos, que nós sairemos vitoriosos do combate espiritual. Seremos purificados, seremos santificados, porque o próprio Deus se utiliza do combate espiritual para esta obra de purificação da nossa fé, para esta obra de amadurecimento da nossa fé. Assim como Jesus não se deixou intimidar quando enfrentava essas situações difíceis na realização de sua missão, também nós, irmãos e irmãs, devemos enfrentar o combate espiritual sem se deixar intimidar, mas combater o bom combate com as armas espirituais, no serviço de amor a Deus, no serviço de amor aos irmãos. Quais são as consequências desta fidelidade a Deus no combate espiritual? Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Consequências
desta fidelidade a Deus no combate espiritual é a vida nova, é um nome novo, é a graça do amadurecimento espiritual, do amadurecimento na fé, de uma vida virtuosa. Esta graça que Deus concedeu a Santa Maria Gorete, Virgem e Mártir, cuja memória a Igreja celebra hoje. Uma jovem de família cristã, como nós ouvimos no começo desta celebração, esta menina, ela foi brutalmente agredida porque não quis ceder aos abusos, a proposta de abuso afetivo, sexual do seu agressor, o Alessandro. E por conta disso, ela foi esfaqueada. E antes de morrer no hospital, ali junto aos seus familiares, ela perdoou o seu agressor. Depois, claro, o senhor Alessandro foi preso e na cadeia se arrependeu, teve a oportunidade de falar com a mãe de Maria Gorete, pedindo perdão também da família. E a mãe de Maria Gorete disse para ele: olha, se a minha filha, que você agrediu, lhe perdoou, quem sou eu para não lhe perdoar? Por isso, no ano de 1950, quando o Papa Pio XII celebrou a Santa Missa, na qual Maria Gorete foi canonizada, o senhor Alessandro também participou desta missa de canonização. Até porque depois que ele saiu da prisão, ele se colocou a serviço da ordem franciscana, se eu não me engano, dos capuchinhos, porque lá na cidade de Netuno, perto de Roma, na região de Latina, na cidade de Netuno, que é uma cidade marítima, existe uma igreja dedicada a Santa Maria Gorete, onde inclusive nós, na parte de baixo da igreja, nós nos deparamos com o corpo de Maria Gorete. É local de peregrinação, de visitação dos peregrinos. O senhor Alessandro, ele se tornou, portanto, um colaborador daquela comunidade franciscana, nessa igreja de Netuno, na Itália, perto de Roma. Dessa forma, Maria Gorete combateu o bom combate, sendo fiel a Deus até a hora de sua morte, manifestando o amor de Deus pela experiência dramática do perdão, da reconciliação. Irmãos e irmãs, nos confiemos à intercessão de Santa Maria Gorete. Vamos confiar os nossos adolescentes, os nossos jovens, à intercessão de Santa Maria Gorete, para que a nossa juventude também seja fiel ao chamado de Deus, à vocação a Deus, para que também os jovens, combatendo o bom combate da fé, sejam vitoriosos por uma vida virtuosa, por uma vida nova pela graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.